Nós vamos dar início à escola dominical e hoje nós vamos, não é continuação não, mas o tema todos eles estão emendando um com o outro. Nós iniciamos quando falamos sobre, não seria melhor voltarmos ao Egito, os irmãos lembram, né? O texto de Êxodo, que o povo fala assim, não seria melhor que a gente retornasse ao Egito para que saiamos desse perigo? E depois nós falamos sobre a amizade do mundo, ou seja, nós falamos o amor do mundo comparando com o amor que devemos ter para com Deus. E vimos também que o amor ao mundo é imediatamente uma inimizade para com Deus. Verificamos que muitos cristãos não se importam com isso. Muitos cristãos, eles vivem, muitos cristãos não, muitos assim, até ativos, até com aparência de temor, eles vivem assim. Não me aconteceu nada até hoje, então eu estou bem. Por quê? Não sou amaldiçoado, isso tudo aos olhos humanos, né? Não sou amaldiçoado, não tenho maldição na minha vida financeira, não tenho maldição com a minha família, está tudo bem, está tudo ótimo. E aí começa a avaliar a própria vida que tem com Deus como positiva. E hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que ele não é um personagem justo, não é um personagem bondoso, é uma figura totalmente maligna, maléfica, mas por incrível que possa parecer, essa figura nos mostra constantemente a realidade da nossa vida quando somos afastados de Deus. Eu peço aos irmãos que abram em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 32. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 32. Achou, Joyce? 15, versículo 32. Antes de lermos, lembra que eu andei comentando, dos 4 últimos estudos eu comentei sempre isso. Eu comentava uma frase e a situação desse rei que vai ser citado aqui. O nome desse rei é Rei Agag. Entenda bem, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo mundo, quando quer estudar a palavra, ele pensa em parábola, ele pensa em a oferta da viúva, ele pensa em Salmo, mas quando começa a citar um personagem histórico, parece que as pessoas criam um ranço, sabe? Eu tenho que aprender isso. Vocês vão ver o que a palavra de Deus especifica com relação a esse personagem. Olha bem, Agag era um rei de um povo chamado de Amaleque, Amalequitas. Pelo menos os irmãos já ouviram falar disso. Esse povo, vamos voltando um pouquinho, esse povo tem origem em Esaú, mas não necessariamente diretamente nele. O filho de Esaú, Neto, se não me engano, depois nós vamos ver, Neto, o filho, se casou, teve um filho com a concubina que gerou esse povo. Então, esse povo cresceu, virou uma nação e passaram-se mais ou menos uns 700 anos, desde Esaú até o evento de Samuel, 400 do Egito, mais 300, 700 anos, mais ou menos. E Agag aparece aqui, nesse ponto de Samuel. Agag não era um nome. Não era um nome que você fala assim, o rei Agag. Agag era um título. Era um título como César é um título, um título como Faraó. Você não sabe o nome de Faraó, mas fala Faraó. Faraó recebeu. Então, Amaleque era como se fosse assim. Alguns historiadores acham que Amaleque era uma linhagem familiar que tinha direto, então todos eram Amaleque.
Amaleque. E o rei atual não fugiu da regra, Amaleque. Voltando um pouquinho o texto, antes de ler aqui, volta um pouquinho o texto de Samuel e vamos ver aqui, o versículo, o capítulo 15. Olha bem, o versículo, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Versículo 1, tá aí, Joyce? Tá aí? Acharam? 15:1, ó. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez, olha bem, agora presta atenção, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Como se lhe opôs. Ou seja, o Senhor fala para Samuel, em profecia, fala assim: eu lembrei, eu quero que vocês não guardem isso, olha só, 300 anos. E o Senhor fala assim: eu lembrei do que você praticou. No caso, Amaleque, do que ele praticou. Vai, pois, o versículo 3, vai, pois, agora e faz o quê? Olha só, fere, mata, não é ferir de causar uma ferida, não. Fere, mata. Ó, vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que ele tiver. E não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, desde os bois, até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Samuel falou isso para quem? Não falou para Saul? Então, tudo bem. Isso aí já serve para a gente ter um entendimento. Olha só. Saul recebeu uma ordem de cumprir a vontade de Deus. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Olha, muitas vezes, em diversas situações da nossa vida, tem a ver mais com o cumprimento de obediência a Deus do que propriamente dito com a execução de alguma coisa que vai te fazer bem. Nós somos colocados o tempo todo à prova para matarmos Amaleque. Você pode acordar numa manhã, e eu quero trazer isso para nós aqui nessa manhã. Você pode acordar numa manhã e simplesmente receber um anúncio seu: eis que eu me lembrei do pecado. Então você vai lá e executa Amaleque, você executa Agag, mata todo mundo, não deixa nada, porque eu me lembrei do pecado dele. Aí tudo bem, então você traça um paralelo. Bota uma linha de distância. Amaleque comete o pecado e chega até ao dia do juízo. E nesse período, o que aconteceu? E se o povo de Amaleque tivesse mudado? Vocês acham que Deus teria executado assim mesmo? Vocês acham que Deus teria executado isso? Mas olha, o povo de Amaleque se arrependeu. Não? Sim, ok. De acordo com o que sabemos de Deus, que é o coração quebrantado, ele não rejeitará, tudo bem. Mas e quando Deus determina mesmo: você não vai entrar no meu reino? Porque já sabe o coração da pessoa. Não é tão simples assim. É certo o que você falou, mas não é tão simples assim. Amaleque era como Caim. Você já imaginou Caim contristado e arrependido, quando na verdade Caim pertencia ao maligno? Essa situação de Amaleque que está acontecendo aqui agora, foi dada essa incumbência a um rei. Falou assim: olha, esse rei já tinha vacilado antes, Saul já tinha pisado na bola e não tinha esperado Samuel em outra feita, para o holocausto. Agora ele tem uma nova chance e fala assim: ó, vai e executa a minha vontade. Olha só. Vai para o capítulo à frente. Espera aí. Não. Não, eu quero achar é aqui. O 32, então, olha só. Primeiro, vamos ler ainda no 15. No 15, o versículo... Deixa eu ver, deixa eu achar o versículo correto. Não está marcado não, mas eu tenho que ler esse aqui antes com os irmãos. Ah, sim, Samuel chegou ao local. Versículo 13, olha. Lê, Silvia, por favor, versículo 13, do 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, escutei a palavra... Não, executei. Executei, tá aí? Escutei a palavra do Senhor. Olha só, para um minuto. Marca aí que você vai continuar lendo.
Olha, bendito seja tudo, Senhor. Fiz o que o Senhor me mandou. Olha, primeira coisa que falou, olha, cumpri tudo, porque já tinha vacilado em outra feita, em outro evento. Ó, fiz tudo como você me ordenou. Continua, Silvia. Olha, Samuel fez uma pergunta. Depois. Lê alto. 14. Então disse Samuel que balido, pois, que ovelhas é este os meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço. E disse Samuel, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. A vontade de Deus, feita nem pela metade, feito com ressalvas, ou seja, pensa assim, Joyce, você tem o pecado na sua vida. Você recebe a ordem de matá-lo. Você vai e não mata o pecado. Você apenas aprisiona. Uma coisa aprisionada, mas ainda viva, o que pode acontecer? Escapar, se tornar mais perigoso ainda pra gente, não é isso? Então, olha só. Samuel fala assim, vem cá, o que você fez? Eu cumpri a palavra do Senhor. Eu trouxe, o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. O 16, Silvio, por favor. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor me ungiu rei sobre Israel. E ouviu-te o Senhor a este caminho e disse, vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e disseste que era mal a voz do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Peraí, para, marca com o dedo aí. Isso é engraçado. O que ele está falando? Eu chego e repreendo você, Joyce. Joyce, você não fez o que o Senhor mandou. Pelo contrário, pai. Lê então a tua, lê esse versículo na tua. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Para. Se você continua marcando. Olha bem, o que vocês repararam aí? Que não foi dada uma ordem. Aí vocês vão ver que nós vamos chegar a Agag. Foi dada uma ordem para Saul executar a vontade de Deus. Ele disse, pelo contrário. Ele pronunciou o erro como se o erro fosse o quê? Correto. Então, entenda bem, essa é a ótica do crente carnal. Não, eu tenho feito tudo, Deus conhece meu coração, eu tenho feito como Ele ordenou na minha vida. Eu tirei as coisas que são muito evidentes, que o mundo vai escandalizar, eu tirei as coisas da minha vida, mas guardei aquelas que podem me auxiliar na igreja. Olha, se eu mantiver isso, eu posso até usar para o Senhor isso aqui, mas ao mesmo tempo para o meu ego. Saul simplesmente ele simplesmente desprezou a vontade de Deus. Não, ele fez como ele quis, ele estava tão certo que ele estava agradando a Deus, que não se preocupou de pensar. Por isso eu falo sempre para os irmãos, e muitos irmãos já ouviram isso de mim. Se preocupe quando você fala que vai fazer alguma coisa para Deus, ou até mesmo se você fala assim, é a vontade de Deus, eu estou fazendo o que Deus quer. Irmãos, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque Deus ele é soberano, santo. Então, como vamos saber a tempo e a hora qual é a vontade dele? Se nós não nos preocuparmos de nos prostrarmos diante dele e nos humilharmos para que ele dite a ordenança, e a nossa parte é o quê com relação à ordem de Deus? Obediência em execução àquela ordem. Então, pensa bem. Se Deus manda você se afastar, vou voltar aos estudos, se afastar do mundo,
E você simplesmente teme a ele porque você quer o quê? Olha só, você não quer ser o quê? Com relação a Deus, você não quer ser condenado, não é isso? Então você ama o céu, mas não ama o Senhor dele. Você quer apenas o céu. Não o dono. Isso, você não quer o dono. Você não ama o dono, você ama o que ele tem. Olha, você sabe que a sua vida vai terminar, porque se você fosse eterno ou imortal, você jamais honraria Deus. Não morro porque vou honrar Deus. Mas você sabe que a sua vida vai ter fim, então você vai, preserva o melhor que você julgou, que vai passar despercebido por Deus, e aniquila aquilo que é visível ao mundo. Ou seja, eu ajo por decência, não é isso? Por decência. Eu jamais vou cometer uma coisa estúpida que todo mundo vai me criticar, mas as coisas que são bem disfarçadas eu conservo na minha vida. Continuando, parou em que versículo? A Joyce leu qual? Continua assim, o 17, por favor. Não, o 18 agora. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao esposo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Continua. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor seu Deus em Israel. Pronto. Perdão. Agora vamos comparar. O que o povo fez? Não, escuta, olha. O que o povo fez? Fala. Ele ficou em cima do povo. Não. O povo também agiu. Cada um foi por que interessava. A Bíblia está dizendo que o povo caiu no despojo com a desculpa de quê? O que você leu aí? A desculpa de quê? De que poderia parte daquele despojo oferecer para quem? Não é assim? É assim. Você usa, presta atenção, vou fazer uma comparação de coisas que nós fazemos hoje cotidianamente. Você usa o celular com a desculpa, o smartphone, a rede social com a desculpa o quê? Eu posso propagar a palavra de Deus, mas na verdade o que você quer é permanecer nele. Então como é que eu faço para permanecer? Lembra do estudo passado? Eu vou e concilio isso com Deus. Concilio, passou um dia, não aconteceu nada comigo, passou 2, não fui exterminado, passou 3, não fui fulminado. Deus concordou com isso. Aí eu começo a dar desculpas. Mas o problema todo foi que ele tinha recebido uma ordem como chance para a vida dele. Aí eu pego pesado com os irmãos, a começar pela minha vida. Em que ano nós fomos avisados? Pensa bem. Em que ano nós fomos avisados? Ou você para, ou você se contrista diante de mim, ou você se arrepende dos seus pecados, ou virei a ti, e virei no dia com a espada e com o juízo. Quando foi? Será que não nos lembramos mais? Quando nós estávamos totalmente destruídos, seja com doença, seja com problema financeiro, e nós falamos que tudo isso está acontecendo na minha vida porque eu realmente não tive temor de Deus. E nós temos aquela epifania, não é isso? Aquele despertar, como é que o pessoal fala despertar? Não, avivamento. Aquele avivamento e nós nos tornamos poderosos e começamos a guerrear tudo e nos afastar de tudo. Por quê? Porque estamos com um problema seríssimo. Nós fomos jurados por Deus. Na nossa consciência, no nosso coração, consideramos assim, que se algo de ruim está acontecendo, a primeira coisa que nós lembramos é de quê? Lembra quando no estudo que falava sobre as doenças? Jerônimo, toda doença é fruto do pecado? Eu não diria isso, mas ninguém lembra do pecado senão quando fica o quê? Doente. Lembra logo do pecado. Porque a consciência não engana. A consciência está ali, sabe? Está marcando. Então, aí vai, olha só, leu até que versículo você leu? Não, até que versículo você leu? Só o versículo. Até o 21. Então, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Tem tanto prazer que você ofereça coisas para ele? E sacrifícios como que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor do que o quê? E o atender é melhor do que o quê? Gordura de carneiros.
Ou seja, atender, ou seja, Senhor, atender tem a ver com uma frase. Qual é a frase que as pessoas, quando eram chamadas por Deus, falavam? Fala alto. Eis-me aqui. Olha o que Deus pede de você. Ronaldo, eis-me aqui. Quando você fala eis-me aqui, é uma frase simples. O que você está decretando? O Senhor chamou. Você não chega e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, estou pronto. Entendeu agora? Eis-me aqui. O Senhor te chama e você se apresenta, porque você não tem a culpa mais na sua vida. A justiça de Cristo tirou essa culpa. E você não é o expert em obediência. Você simplesmente fala para o Senhor, o que tu falares, obedecerei. Qual é o melhor? Aquele que diz que vai obedecer e não vai depois? Ou aquele que fala que não vai e depois se arrepende e vai? Que não vai. Um segundo, sabe por quê? Porque não adiantou nada você pronunciar com a sua boca, seguirei para o Senhor onde quer que fores. E simplesmente ficou apenas uma promessa, nunca cumpriu. A promessa de deixar este mundo, a promessa de amar o Senhor teu Deus acima de todo o seu entendimento, de todo o seu intelecto, de toda a sua alma, de todo o seu ser. A promessa de justiça de Cristo, de você saber que se não for a justiça de Cristo, você jamais entrará ao reino dos céus. Então, essa situação se torna enganosa. Aí eu pergunto ao João, marca aí que a gente vai continuar lendo. Olha só. Vamos falar sobre a ilusão de um sobrevivente. Quem foi que sobreviveu nessa história toda dessa guerra? Quem sobreviveu até o momento? O rei Agag. Ele sobreviveu. Então, entenda bem. Teve uma guerra, você viu tudo ruir. Olha bem. Você viu tudo ruir na sua vida. Você vivia em total pecado e já tinha sido avisado por Deus. Muda, irmãos, é muito sério. Sabe o que é? Ninguém que ouviu isso, não. Ninguém que ouviu isso. Que troço chato. Não dá nem para levantar a mão quando está falando isso. Não dá nem para levantar as mãos. Nem tem vontade de levantar as mãos. Então, olha só. Muda. Aí você é avisado. Olha bem. Você é avisado. E chega um momento em que tudo que você faz parte é destruído. Você vê pessoas sendo destruídas, mas você não foi. Então, Joyce, foi destruído, todo mundo à minha volta que participava do mesmo pecado que eu fui destruído, mas eu não. Eu fui poupado. Eu fui poupado. Olha o que aconteceu. Samuel conversou com Saul, falou com ele. Agora vamos pular direto para o 32. Agag está preso lá. Vamos lá. O 32, Joyce, lê pra gente o 32. Agora a parte que Samuel manda trazer Agag. Disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Tu sabe que tu tá confiante? Quem é que tem uma palavra diferente aí, Silvia? Agag veio a ele animosamente. Animosamente, sabe o que diz no hebraico? Não escandalize, irmão, veio dançando. Me desculpa, eu não posso fazer isso aqui agora, imitar. Mas já viu aquele trejeito de andar de uma pessoa altiva? Foi assim, uma vez eu vi uma entrevista de um ladrão que entrou na delegacia, preso, e falou assim, o repórter falou assim com ele, que nada, daqui a pouco eu vou sair. Eu só vim aqui para dar entrevista. Depois saiu ele todo risonho, foi livre da acusação, sabe? Mas ele tinha cometido. Eu falei para você que só vim aqui para dar entrevista. A Agag estava com esse sentimento. Se eles quisessem eu morto, eles teriam feito o quê? Esse é um engano que acontece no nosso coração. E os irmãos vão ver. Que situação é essa perigosa? Agag chegou e falou assim, vocês estão me chamando? Estão te chamando lá. Ele não perguntou quem. Talvez ele não tenha perguntado. Na verdade, ele pensava que já tinha matado o risco da morte. Isso! Não é assim que acontece conosco. Preste atenção. É assim que acontece conosco. Quer ver um exemplo? Vergonhosamente nos lembramos que pode ser situação ruim quanto for. Mas quando toca na nossa carne, quando a nossa vida se coloca em perigo, rapidinho nós nos arrependemos. Mas esse arrependimento não tem valor. Porque Deuteronômio, lá no capítulo 4, se eu não me engano, diz assim, viste, Moisés, como esse povo me teme? Como esse povo tem medo de se chegar ao monte em que eu estou falando?
Ele fala, o povo fala assim, não, Moisés, vai você, porque nós podemos morrer. Mas você não está vendo, Moisés? Isso é uma coisa boa. O que eles estão pensando é uma coisa que realmente é o que eles devem fazer. Quem dera que eles tivessem esse coração realmente. Olha só, Deus acabou de falar que o povo estava procedendo certo. Ele falou, quem dera que esse coração fosse contínuo, que me temesse e guardasse os meus mandamentos. Mas não, é por época. E diante da grandeza de Deus que ele está... Isso. Agora eu pergunto para vocês. Agag não transmitiu uma ilusão? Não confiou numa ilusão? Ele fez as contas todinha, ele fez as contas e julgou assim, olha, acabou. Ele confiou no próprio entendimento, né? E sim, no entendimento dele que ele viu, que ele calculou tudo que estava acontecendo, ele falou assim, olha, nem tudo está perdido, eu ainda estou vivo. Quantas vezes a gente fala para a pessoa, olha só, a pessoa perdeu tudo, a pessoa escapou da morte, você ainda tem a coragem de falar para a pessoa, olha, pensa, louva a Deus, você está vivo ainda. Sim, por um lado, é bom. Por outro lado, é ruim. Porque é bom porque você tem chance de se arrepender. E é ruim por quê? Tem chance de piorar. Piorar e nem ao menos dar ouvidos ao Senhor. Aí, cumpre-se o dia do juízo. Cumpre-se o dia. Continua, Silvia, por favor, o versículo, ele fala, na verdade já passou a amargura da morte. O 33. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor e julgou. Olha aqui, sabe o que é despedaçar? Cortou em pedaços, pegou uma espada, cortou em pedacinhos, sabe, é uma sanguinolência. Aí eu estou pensando a fisionomia de Agag. Espera aí. Como é que é? Você vai me matar? Mal pronunciou a frase, você vai me matar, já estava sendo morto. É assim que acontece. O juízo vem sem misericórdia porque não houve arrependimento nem contrição. Nunca desejamos mudar. Nunca. Mas achamos o quê? Estávamos comentando agora, eu e o Ronaldo. Porque eu ajo como a Joyce. Eu participo junto com a Joyce. Eu vivo com a mesma aparência da Joyce, mas na verdade eu não sou a Joyce. A Joyce é temente. Eu não sou. Eu amo aquilo que a Joyce ama, mas eu não amo o Senhor dela. Eu sinto prazer na mesma coisa que a Joyce tem, só não tem temor do Deus que ela tem temor, usando a Joyce como exemplo. Olha só. Abre em Êxodo 17:14. Vamos saber por que Agag chegou a essa condição que nós devemos olhar para nós como isso ser totalmente provável de que aconteça caso não nos arrependamos dos nossos pecados. Êxodo 17:14. Você vai voltar para Samuel? Não. Pode tirar. É só essa frase. Guarda essa frase na cabeça. Certamente me passou o rigor da morte. Êxodo 17:14. Olha, antes de ler o versículo, sabe o que aconteceu? Moisés tinha apenas passado o Mar Vermelho, o povo teve sede, ele bateu com o cajado na rocha, segundo Deus, deu água para o povo, mas o povo murmurou. Aí, sabe o que aconteceu? Assim que o povo começou a caminhar, irmãos, era muita gente. Então pensa, vocês acham que eles andavam num bloco único? Eles andavam em fila. Aquele monte de gente, tipo assim, fila quádrupla, fila quíntupla, fila de 10 pessoas por coluna. Então, pensa bem, o povo todo ia, aquela esteira de pessoas. Não, era muita gente. Então, olha bem, aquele número de pessoas, a parte traseira ficava como? Como é que é o caminhar? Você caminha e muitas vezes os que estão atrás fraquejam. Tu sabe o que Amaleque fez? Amaleque agiu covardemente. Isso que nós estamos falando hoje, nós vamos dar continuação na semana que vem. E os irmãos vão ver uma outra situação. Amaleque, sabe o que ele fez? Ele não perseguiu o povo que estava na frente, não. Ele perseguiu o povo que estava atrás e começou a matar mulheres e crianças. Sabe? É porque dá a impressão de que havia um distanciamento, sabe? O povo caminhava com dificuldade. Então, até Israel voltar, ele matou muita gente. Sem dó nem piedade, sanguinolência.
sabe, assim, vamos nos divertir com eles. Então era um povo violento. Olha o que o Senhor falou. Lê esse versículo 14. Assim que Amaleque pelejou contra os israelitas, o Senhor falou, versículo 14. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro. Por favor. Escreve isso para a memória. Ou seja, gente, que sentença. Percebam isso. Escreve que eu não deixarei o Jerônimo vivo. Estou me colocando como exemplo. Escreve, pode passar 30, 40 anos. Eu visitarei o pecado dele. O que ele fez com o povo de Deus, agora você começa a observar uma coisa. Que a nossa maldade, muitas vezes, é instrumento para quê? Para ferir quem? Segundo esse evento do povo de Amaleque com o povo de Israel. Muitas vezes a nossa maldade serve para nós abatermos pessoas fiéis. Abatermos com palavras. Abatermos, sabe, com total desprezo. Sem pena. Ou seja, mas nós nos achamos o quê? Somos crentes diferentes. Ele diz aqui, olha, escreve, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro. Continua assim. E lá com os ouvidos de Josué. Que ele vai fazer o quê? E eu totalmente hei de buscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha, você sabe como é que foi? Você sabe como é que foi depois do Molei em contexto, sabe como foi a guerra, essa guerra que aconteceu? Israel ganhou a guerra. Conseguiu afugentar eles. Sabe o que Moisés tem que fazer? Moisés subiu ao monte, chamado Refidim. Os irmãos já leram isso? Segurou o cajado e mantinha o cajado de pé assim. E haviam 2 homens com ele. Um era Arão e o outro não me recordo o nome. Mas era Arão, bem lembrado, os dois estavam com ele, subiram com ele. Quando a mão dele ficava firme, quem prevalecia? Israel. Mas os braços dele se cansavam. Então, o que acontecia? A mão ia baixando e Israel começava a perder. Aí Moisés levantava a mão, mas ficava pesada. Aí o que os dois fizeram? Não. Primeiro botaram uma pedra e botaram Moisés sentado. Sentado, tem todo o simbolismo nisso, irmão. E seguraram cada um o braço de Moisés. Cada um de um lado segurou para que o cajado ficasse em pé. E durou, a Bíblia diz, o dia inteiro. Até a noite, até que Israel venceu. Então, o que os irmãos podem pegar essa situação? Amaleque vem para destruir. Amaleque é símbolo da carnalidade. Amaleque é aquele que confia assim, não vai me acontecer nada não. Olha o que ele praticou. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19. Deuteronômio 25. Mais à frente. Porque ele vai explicar melhor no capítulo 25, ele explica melhor, é uma repetição, ele explica melhor o porquê dessa sentença. 17 ao 19. Mais uma vez ele repete, já estava pronto para entrar na Terra Prometida. Repete a ordem de novo. Posso ler? Uhum. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como ele foi traiçoeiro, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos. Olha só, derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Então o que os irmãos entendem? Vamos pegar para o lado espiritual. Amaleque realmente representa o que agora? Saindo da pessoa dele com um ser pessoal, está lá e que foi despedaçado por Samuel. Amaleque, aquele povo, ele se vê somente para quê? Olha o que diz o versículo. Reparem bem. Ele atingiu os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Ele é um instrumento de quê? Pensem bem. Se ele atacou covardia, insensatez, loucura. Amaleque, o povo, junto com Agag, ele simboliza justamente aquele crente confiante que fala assim, nunca vai me acontecer nada, então ele pode fazer mal a uma pessoa. E ele julgar assim, não estou fazendo mal a ninguém, não estou fazendo nada. Ele pode julgar isso.
Ele pode abater pessoas que estão querendo ajudar ele ou que são santas com a desculpa de quê? Que mereceu isso, sabe? Então, esse símbolo de Agag, ele justamente está voltado ao crente, aquele que se diz crente, mas que realmente nunca teve arrependimento, mas nunca saiu de perto do Senhor. Sim. Agora, entenda bem. Abra em Apocalipse 3,17. Versículo 17. Apocalipse. Apocalipse 3,17. Os amalequitas são símbolo de carnalidade e inimizade contra Deus. Eles simbolizam isso. Então está na palavra de Deus para que você perceba que aquele que tem inimizade com Deus pode ser jurado. Olha, eu juro, não entrarão no meu repouso. Não foi isso que ele falou com o povo? Silvia, lembra quando nós estudamos, Ronaldo, quando nós estudamos aqui, que tendo tirado um povo do Egito, depois fez o que com os que não creram? No meio do deserto. Destruiu os que não creram. Ou seja, eu lhe dou uma chance, mas você não se arrepende. A gente vê familiares, irmãos, a gente vê pessoas vivendo, dizendo assim, olha, eu estou tranquilo, eu estou em paz com Deus, quando não há paz. Sabe, o que nós conversamos agora há pouco, Ronaldo, é justo que nós temamos isso. O juízo vem. O juízo é sem misericórdia. E só vai escapar do juízo aquele que confiou no juiz. Aquele que não temeu a sentença, temeu o juiz. Ele pode ser o meu libertador. Acharam? Lê para mim, Silvia, lê para mim, por favor, Apocalipse 3,17. Como digo, rico estou enriquecido, e de nada tenho falta. Se não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado em fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha de todo dente, e que undas os olhos com o colírio para que vejas. Olha só. Como você pode falar isso? Rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta. Vocês acham que é impossível isso? Isso não é falado com a boca, não. O Senhor encontra no coração. Estou bem. Você vê pessoas aí que você fala assim, irmão, Deus pode mudar a sua vida, salvar a sua alma como salvou a minha. Eu estou bem. Eu estou bem. Pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm uma sensibilidade nenhuma. Elas simplesmente já não sabem mais o que é pecado do que é certo. Não são inocentes. Elas não sabem mais discernir. Por quê? Houve uma cauterização de mente e, infelizmente, o Senhor deu olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam e possam se converter e se salvem. Impediu isso. Então tem gente que fala, será que Deus faz isso? Deus faz. O Senhor faz, é bíblico. Lembra do texto de... Não, nós vamos ler daqui a pouco. Aqui, essa igreja uma das igrejas, que é a igreja de Laodiceia, diz assim, olha, você diz, rico eu sou, e não tem falta de nada, mas você não sabe. O que significa isso quando Deus fala assim, você não sabe? Pensa em você agora. Aí Deus fala assim, você fala isso, Jorge, no teu coração. Eu não sinto falta de nada. Aí Deus pronuncia, mas você não sabe. Mal sabe você. Olha, isso, você não sabe que aqui diante de mim, você é um pobre, não é isso? Miserável, cego e nu. Você é isso, que é isso? Você é isso, e você não vai obter nada comigo. Aí ele dá um conselho. Pensa em Agag, que teve 300 anos, não o rei, era outro rei já. Mas o povo amalequita teve 300 anos para crer que Deus iria cumprir a promessa. Olha, o conselho do versículo 18. Aconselho-te que de mim faça o quê? Compre o quê? Ouro provado. Então a riqueza que ele tinha era o quê? A riqueza que ele achava que tinha era falsa, não é isso? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E o quê?
Vestes brancas. Ó, ele achava que era vestido. E Deus falou: você é um nu. Você está nu diante de mim. Você tem que comprar veste de mim para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas o quê? Os olhos com polvilho para que veja. Cego. Entendeu? Você compra isso de mim. Agora vai para Oséias 12, 18. Oséias, não, 12, 1 e 8. Vocês vão ver a mesma sentença. Oséias 12, 1 e 8. Não é 1 ou 8, não. 1 e 8. Emenda um com o outro. Oséias 12, 1 e 8. Fala sobre Efraim. Lê, Joyce. O 1 emenda com 8. Acharam? Vai. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. A emenda com 8. Mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja perfeito. Olha a arrogância. Eu não tenho nem que perguntar para Deus, não. Eu sou tão próspero que nem pecado vão achar em mim. Olha como chegou o ponto de uma pessoa pensar. Mas isso não é pronunciado com a boca, não, irmãos. É o que Deus acha no coração do homem. Esse é o perigo. Como a gente sempre comenta, a gente acha o seguinte: Deus vai ter misericórdia de mim, sim. A misericórdia triunfa sobre o quê? O que a Bíblia fala? A misericórdia triunfa sobre o juízo, não é isso? Não é isso? Você só tem como escapar do juízo se alcançar misericórdia. Mas como você alcança misericórdia daquele que você simplesmente rejeita? Você rejeita ele, você não quer a sentença. Contando pode ser até o diabo, contando que me livre da sentença. Não importa, você não ama o juiz, você não ama Deus. Você não tem a ele sobre todas as coisas. Isso aí, você não quer. Olha, irmãos, você vê às vezes na televisão aqueles cultos bonitos, lindos, sabe? Todo mundo. Não tem um que não está chorando, olha bem. Não tem um que não está com a mão levantada. Não tem um que não está batendo no peito. E sei que ali no meio há sinceros e retos que vão sair dali e nunca mais voltarão àquelas práticas que praticavam até entrar no culto. Estão entendendo? Mas uma boa parte deles vai acompanhar visivelmente esse reto, esse justo que bateu no peito e falou assim: Senhora, eu não quero mais essa vida para mim. E vai sair dali e vai pegar a espada, tudo simbólico, vai pegar a espada e vai mandar trazer o pecado. Vai mandar trazer a Agag, que simboliza o seu pecado, não é isso? Não é isso? Então o pecado está aqui. Você acabou de sair do culto, presta atenção, você acabou de sair do culto e o Senhor falou poderosamente no seu coração. Todos saíram com o mesmo sentimento. Mas um chegou em casa e durante o caminho falou assim: já passou. Eu não preciso executar isso não. Mas o outro saiu do culto com temor, viu que teve uma chance, chamou o pecado em casa, isso é simbólico. Pegou a espada e fez o que com o pecado? Exterminou, despedaçou. Ele não aprisionou o pecado. Você, quando aprisiona algo, você pode usar depois. Já ouviu falar em processo arquivado? O que é um processo arquivado? Deu liberdade total à pessoa? Ela foi absolvida? A qualquer momento pode ser desarquivado. Pode. É arquivado por falta de provas, não é isso? É arquivado porque não tem consistência de acusação direta, mas você está ali, está arquivado. Se amanhã depois aparecer alguma coisa, o que o juiz faz? Desarquivo. Tira do arquivo. Então que você cometeu uma coisa grave. Ele pega o teu arquivo e faz o quê? Mas peraí. Não tínhamos prova disso, agora temos prova contra você. Entendeu? A Apocalipse diz assim: e o mar deu os mortos, não é isso? E a terra deu seus mortos, e o inferno deu seus mortos. E foram juntados todos num grande julgamento.
E abriu-se os livros. Olha bem, vai botando isso na mente. Abriu-se os livros. E abriu-se outro livro. Então dá a intenção de quê? Eu abri livros aqui. E abri um livro especial aqui. E as almas estavam todas à frente do trono. E os mortos, os irmãos lembram disso? Está escrito em Apocalipse. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Qual é o nome do livro que se abriu separado? Livro da vida. Foram julgados ninguém foi julgado pelo livro da vida, foi julgado pelo que estava escrito nos livros, que tem toda a sua atitude, Joyce. Tem tudo aquilo que você viveu, tudo. Aí alguém fala, todos vão estar com o nome naqueles livros de Atos? Sim, vão. Mas quando se abre o livro da vida, encontra que justiça ali é tua? A de Cristo. Você viveu na terra enquanto outros riam de você, enquanto outros falavam assim, vive melhor, a vida é para se viver, você viveu. Não, eu sei que um dia minha alma vai ser resgatada. Eu sei. Então, continuando. Abriu-se os livros e abriu-se outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo e enxofre. Então, reparem bem essa situação. Sabe, irmão, nós vamos falar, isso é apenas uma abertura. Você tem que ver o que a Bíblia simboliza dessa vida de carnalidade, o qual Agag é representante. O carnal, ele é altivo, sabe? O carnal é altivo, ele fala assim, não vai me acontecer nada. O carnal, sabe? O Agag que está dentro de nós guardado, encarcerado no nosso coração, que nós não matamos, esse Agag que está aprisionado, ainda não recebeu a visita de Samuel. Se Samuel matou Agag, Joyce, Samuel representa o quê? Um homem vai e aprisiona Agag. Não culpa, você mata, ele é perigoso. Mata ele. Vem outro homem e fala assim, traz Agag e mata. O que simboliza esse homem que matou Agag? Sim, ele tem espada na mão e a espada simboliza o quê? Não, na Bíblia, a espada simboliza o quê? Não, a espada na Bíblia simboliza a palavra, não é isso? A espada, que é a palavra de Deus, a espada. A Bíblia fala que a palavra mata o pecado. Saul usou a espada dele para matar Agag? Não. No entanto, como foi a morte de Saul? Quem é que lembra? Alguém matou ele? Ele próprio. Não, fala. Ele próprio se matou com a espada. Não, a Bíblia fala que ele pegou a espada dele, presta atenção nisso. Pegou a espada dele, botou no chão e deitou em cima. A mesma espada que ele tinha que ter matado o pecado, foi a mesma espada que destruiu ele. Ou seja, a palavra se volta contra você, porque você não executa, nunca fez a vontade de Deus, nunca. A Bíblia chama as pessoas que praticam isso de praticantes de iniquidade, não é isso? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é isso? Muitos me dirão naquele dia. E eu responderei, apartai-vos de mim, todos vós que o quê? Iniquidade, praticais. Prática, vocês vivem cotidianamente praticando isso. Nunca. Agora querem falar diante do meu tribunal, do tribunal do qual ninguém escapa. E isso foi dito na semana passada, ninguém vai escapar, irmão. Então, se nós tivéssemos realmente a realidade do juízo de Deus, nós temeríamos. Olha o que fala. 1 Coríntios, capítulo 4. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 4. Efraim falou, eu sou rico e eu não preciso de nada. Eu sou tão próspero que não tem pecado em mim. Fala, José. Tem diferença de... Na verdade, tem diferença. Mas qual a diferença da iniquidade e do pecado? Os dois são iguais, mas quando se fala iniquidade, a palavra iniquidade na Bíblia é o ato que o diabo pratica, é próprio dele, porque ele é iníquo, gerador de iniquidade. Então a Bíblia, quando fala assim, pecado é tudo aquilo que desonra a Deus e entristece o coração de Deus. A iniquidade está contida no pecado. Você pode muito bem não praticar a iniquidade diretamente, mas praticá-la de uma forma de desobediência. Por exemplo, tecnicamente, Saul não cometeu um ato iníquo.
mas cometeu um ato de quê? Desobediência. Então, na verdade, virou iníquo. Entendeu agora? Essa é a diferença, Jó. Você está entendendo? A iniquidade em si, quando eu falo assim, vós que praticais de iniquidade, o tempo todo vocês me desobedeceram, vocês desobedeceram só por desobedecer? Ou porque queriam praticar uma outra coisa no lugar da obediência? Entendeu, Joyce? Olha só. Ó, presta atenção, muito importante essa tua pergunta. A iniquidade, ela é gerada pela desobediência, porque se você desobedeceu a Deus, você não deixou de fazer algo, não é isso? Então, esse algo fere a santidade de Deus, então você se torna iníquo. A iniquidade procede da desobediência a Deus. Então, quando fala assim, apartai-vos de mim, vós, que sois amaldiçoados, e vocês são praticantes de iniquidade, isso é coisa séria. Vocês praticam iniquidade, vocês me desobedecem todo o tempo, e as pessoas pensam que desobediência é assim, eu pequei contra Deus, eu desobedeci a Deus. Iniquidade seria como se fosse um pecado de forma desenfreada? Vamos lá, para não ficar dúvida. Você vai desobedecer, esquece a palavra iniquidade, você desobedece a Deus. Por que você desobedeceu a Deus? Por que você desobedeceu? Desobedecer é não cumprir a vontade, não é isso? Mas então você pode não cumprir a vontade e não fazer nada, não é isso? Mas se Deus pediu para você fazer uma coisa, é porque o quê? É capricho dele? Ele quer apenas que você faça, ele acordou de manhã, o Senhor acordou de manhã e falou assim, vou mandar minha serva fazer isso. Não. Quando ele mandou Saul destruir Amaleque e Agag e ao gado e as crianças e as mulheres e todo o resto, qual era o alvo de Cristo? Você vai entender, José, o que é iniquidade. Com relação a Saul, qual era o alvo de Deus com relação a Saul? Se ele obedecesse. Cumpriu o que prometeu ao glória. Entenda bem. Mas então Deus não prometeu que ia destruir Amaleque? Ele seria destruído por outro, tanto que não foi Saul que destruiu Amaleque. Amaleque na pessoa de Agag, quem destruiu foi quem? Samuel. Entendeu agora? Então, olha bem, a chance da obediência estava no resgate de Saul. Ele não conseguiu. A iniquidade dele foi tanta que ele conseguiu se confundir e falar assim, não, eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo. O que demonstra que Saul já não tinha mais visão nenhuma do Senhor. Mais nada, ele não conseguia mais entender mais nada. E isso acontece. Então, a pergunta que a Jorge fez é uma dúvida que todo mundo tem. O que é praticante de iniquidade? Já que iniquidade é uma palavra muito forte. São atos diabólicos. Você, quando não obedece a Deus, Jorge, você não que possa ferir diretamente, mas há uma tentativa de ferir a santidade dele. Você desobedece, então algo é executado nas trevas porque você não obedeceu. Um exemplo, o efeito borboleta, você conhece? Uma borboleta bate a asinha lá na China e todo um processo causa um tsunami lá do outro lado do mundo. Essa é a teoria do efeito borboleta. E pensa bem, o que você desobedece hoje, o que acontece? Não, mas a consequência é uma palavra bonita, consequência, mas ninguém... Consequência, eu quero esquecer o que você desobedece hoje, o que acontece com você lá na frente. Eu vou substituir o versículo, sentirei os vossos pecados quando ele o quê? Vos o quê? Então, vocês vão saber o que foi a desobediência quando o resultado dela encontrar vocês. Agag foi um instrumento maligno para ferir o povo de Deus. O Senhor jurou ele e ele soube disso. Ele soube porque havia comunicação. Sabiam disso. Sabiam disso, mas falaram assim, quem é Deus para nos destruir? Nós perdemos agora a batalha, mas nós vamos nos levantar. Agag, quando estava vivo, sabe qual foi o pensamento dele? Que ele, segundo a Silvia leu ali, ele veio alegremente, não é isso? Eu não quero fazer o trejeito, mas ele veio andando com um andar de malandro aí. Falei que eu ia me livrar, me chamaram para uma audiência, me chamaram para um acordo. Tá entendendo? Olha a iniquidade aí, me chamaram para um acordo. Um acordo. Então, quando ele deu de cara com Samuel, epa, não foi esse que me prendeu, não. A Bíblia fala que Samuel estava com a espada. Ele não fala que pegou a espada, não, hein? Samuel devia andar com a espada. Por que não fala que pegou emprestado? Diz que, antes de matar ele, falou assim como você desfilhou um monte de mães, ou seja, matou os filhos, assim como você foi sanguinário, o que está fazendo quando Samuel fala isso para ele? O que Samuel, antes de matar, está fazendo com ele? Lembrando. Lembrando de quê? Da maldade.
Lembrando de quê? Iniquidade, entendeu agora? Então, olha só. Lembrando, olha, você não é exterminado assim, não. Você não sofre a consequência do pecado do nada, fecha os olhos e pronto, acabou, já sofreu. Você percebe, essa é a parte triste, você percebe que você está naquela posição porque você desobedeceu a Deus. Mas as pessoas estão desprezando a palavra de desobediência, estão tornando corriqueira. Assim, você é muito desobediente a Deus, muito. Então, nós vamos já encerrar, irmãos, olha só. Lê 1 Coríntios 4, 7 e 8. 1 Coríntios 4, 7 e 8. Mais de 300 anos de paciência divina. E Agag finalmente se encontrou com juízo. Agora olha o que Paulo vai dizer para os coríntios. 4, 7 e 8. Leia, Joyce, por favor. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Olha bem. Paulo está falando para os coríntios, vem cá, vocês têm o quê? Vocês têm como se não tivessem recebido de Deus? Vocês se tornaram tão soberbos ao ponto de dizer assim, olha, nós alcançamos por conta própria nossa. Sabe, vocês têm aquilo que vocês acham que vocês não precisaram receber? Segundo, vocês estão inchados. Essa mensagem de Paulo para a igreja de Corinto, nós já estudamos isso, uma igreja repleta de carnalidade, mas era a igreja do Senhor. Havia os sinceros. Paulo fala, quando ele recebe a notícia na primeira carta, da contenda que havia entre eles, Paulo fala assim, chegou a mim, pela família de fulano, de que há contenda entre vós. Mas é necessário que aconteça contenda. É suportável isso. Para que o quê? Para que quem se manifeste? Não. É necessário que haja contenda entre vós para que se manifeste os corretos, os justos. Então Paulo faz essa separação. Está tendo contenda? Por quê? Porque o pecado está querendo imperar e a luz não deixa. Então criava essa contenda. No meio dessa havia pessoas que eram tementes a Deus. Mas a igreja de Corinto estava muito repleta de pessoas totalmente alheias à vontade de Deus. Então, quando se fala a palavra iniquidade, se professa de que os atos que você comete de maldade, Joyce, olha, entenda bem, os atos de maldade, os atos de total falta de compaixão, os atos de falta de amor, os atos de amor para com o ímpio. Às vezes você troca, você ama o ímpio. Ama ele sabendo que ele comete iniquidade, mas você o ama. Porque você joga um falso senso de moral para você. Você acaba respeitando o pecado do ímpio. Sim, eu amo o pecador. Eu amo o pecador porque esse é meu dever quando eu prego a palavra. Eu prego porque eu amo. Mas eu não amo o quê? O pecado dele. A palavra vai de encontro ao pecado dele. E a palavra avisa. Se continuar procedendo assim, eu vou vir a você. E comigo vai estar minha espada. Jesus falou assim, não pense vós que eu vim julgar vocês. Olha só, não pense vós que eu vim julgar vocês, para os fariseus. A palavra que eu vos tenho dito... Mas não diz específico qual o dia. No último, é a palavra que eu estou falando. Então entenda bem, Ronaldo. Olha o perigo. Não pense, Ronaldo, que eu estou julgando você já, não. A palavra que você está ouvindo, citando você como exemplo, que o Jerônimo está ouvindo, que a Joyce está ouvindo, que todos ouvem, essa é a mesma palavra que está querendo te salvar, é a mesma que vai te julgar no último dia. É a palavra de Cristo que vai julgar. Ou seja, ele veio para o que eram os seus, e os seus fizeram o quê? Rejeitaram. Mas todos, quanto o receberam, todos, sem exceção. Lembra da parábola da festa de casamento? A parábola que ele manda convidar os especiais? Quem que lembra? A parábola das bodas. Ele mandou convidar, aí as pessoas receberam o convite assim, pensa no convite, uma coisa de honra, não é isso? Aí um recebeu e falou assim, olha, eu me casei, então não posso ir.
considere-me excusado. Sabe o que significa isso? É uma desculpa social. Ou seja, considere-me assim, eu não tenho mais culpa nenhuma, ou seja, eu estou me desculpando antecipadamente, não poderei comparecer. O outro fala assim, comprei uma fazenda e abri uma empresa, portanto eu estou dirigindo meu negócio, não posso ir. Considere-me já excusado, ou seja, desculpado por não poder atender o convite. Aquele dono das bodas, o rei, fala assim, como é que é? Enche de ira. Eles não quiseram ver, não? Entra pelos valados, os pobres, mancos, ressecados, e convida todos para entrar na minha casa. Olha só, para que haja o que dentro da casa dele? Isso, fala alto, Ronaldo. Convidados, então o alvo de Deus é o quê? É a festa? Os convidados. Então, entendeu, Joyce? Por que Agag significa carnalidade? Porque faz com que você seja impedido de participar disso. Por quê? Você não é... Por que as pessoas aceitaram? Os mancos, as prostitutas, todos aceitaram entrar na festa. Porque não tinham mais nada. Não tinha nada que os segurasse. Os outros tinham ocupações. Então, para que haja pessoas na minha festa, para que haja convidados, a festa no céu. O céu é um local preparado para os salvos. A salvação eterna, a cidade celestial é preparada para aqueles que amaram a Cristo e amaram também a sua vinda, que a palavra de Deus fala. Para finalizar, irmãos, abre Romanos, por favor. Romanos, no capítulo 2, se eu não me engano, acho que é 2. Romanos 2. É o último versículo que nós vamos ler, e no domingo que vem a gente continua, mas com outra mudança de temática. Isso foi a parte pessoal. A Agag, como um homem, nós mostramos aqui que Agag como um homem jurado, não é isso? Jurado. Ou seja, teve 300 anos, ele e o povo dele, para se arrepender, sabendo que tinha um juízo de Deus e não se arrependeu. Começa a colocar, abre capítulo 2, por favor, de Romanos. Começa a colocar a mente e pensar. Quantas pessoas morrem velhinhos? Tem um bocado ainda, por incrível que pareça. Os atores morrem tudo com 90 anos. Não tem a ver com eles serem atores, não. O Clint Eastwood está com 94 anos. O outro ator que morreu com 101, o Kirk Douglas, morreu com 101 anos. Isso é morrer cheio de dias, não é isso? No entanto, valeu algum dia se a sua alma está preparada para a condenação? Preparada para o dia da ira? Não valeu nada. A gente vê assim, uma pessoa velhinha, poxa vida, talvez agora ela quebrante o coração dela. Mas, irmãos, a gente olha uma senhorinha, um senhor, eles carecem tanto de arrependimento quanto o jovem mesmo. Porque não tem acepção de pessoas. Não tem aquela coisa assim, poxa, fulano é uma vozinha tão agradável, sabe? Então, sim, mas isso não é desculpa que você não fale da salvação para ela. Porque eu tiro como exemplo a minha avó. Nessa cozinha que está aqui, eu quis passar, minha mãe me segurou. Não, vai escandalizar tua avó não pode ouvir nada. Eu decidi naquele dia, não, hoje a minha avó vai ouvir sobre a salvação. Uma semana ou no máximo 10 dias antes da morte dela. Sentei no toco de madeira e falei, vovó, olha só, Cristo preparou. Ela não sabia ler. Eu fui explanando o evangelho e ela foi entendendo. Quando eu falei dos erros, eu falei, vovó, a senhora tem que largar, tudo isso é feitiçaria. Eu falei de coisas que ela praticava. Então, aí ela falou assim, ela ao invés de brigar comigo, que minha mãe tinha medo, nunca falaram do evangelho porque achavam que ela ia brigar, porque ela era muito segura da parte religiosa dela. Sabe que ela falou com os olhinhos todos brilhantes de lágrima? É verdade, filho? Michel falou assim, sim, vó, é verdade. Mas o Senhor, botei a mão na perna dela e falei assim, mas o Senhor perdoa o teu pecado, se a senhora se arrepender. Passou uns dias, pastor Abiné, que faleceu há poucos dias, estava dando um culto aqui, e de repente o pastor Abiné falou assim, se você quer receber Jesus Cristo, tinha mais ou menos 10, 15 pessoas, minha avó estava sentada, se você quer receber a salvação na sua vida hoje, mas não deu outra, minha avó nunca tinha feito isso, levantou-se, contestou, ele orou por ela, 2 ou 3 dias, tinha culto no lar aqui,
Nessa garagem está aí. Então, aí o que aconteceu? Dias depois estou no trabalho, Gerão vem para casa. Nem tinham entrado ainda na casa. Tinham visto pela janela. A vovó, eu acho que a vovó faleceu. Eu estranhei quando... Aí eu peguei, vim correndo do trabalho, entrei aqui. A pessoa estava com medo de entrar, eu peguei e entrei. Lá no quarto estava ela, assim, deitada, com a mão assim, estava morta. Mas o semblante, eu não lembro de ter sentido tristeza. Eu lembrei de tudo que eu conversei com ela. E poderia ter sido diferente, ela poderia ter rejeitado. O meu avô não teve a mesma sorte. Porque eu sei disso, eu sei do que eu estou falando, não teve. Sabe? Infelizmente não teve, mas ela teve. Lembra da teoria da metade? Que eu falei que a Bíblia mostra? Que sempre assim, 5, 5, 1 e 1, sabe? Pai, mãe, filho, filha. Entendeu? É sempre assim, sabe? É como se fosse uma... um rejeito, a mesma quantidade de rejeição, a mesma quantidade de aceitação. É como se fosse assim, a condenação está às portas. Abre Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 2, verso 4 e 5. Olha o Agag aqui de novo, ó. Versículo 3. Lê, Joyce, o 3, por favor. Bem pausado. Homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha o aviso de novo. Lembra de Agag. Lembra dos amalequitas. Escreve, vou exterminá-los. Não é uma jura de que, mesmo que ele se arrependesse, não é uma jura porque esse coração desse povo nunca vai virar, porque eu sei, eu sou o Senhor. Então, escreve no livro e não te esqueças, eu riscarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Continua, Joyce. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, Silvia, usar Silvia como exemplo aqui. Você pode se arrepender por você mesma? Não. Por favor, se pode falar aí para mim. Não vou brigar com você não. Mas segundo isso, qual é a exortação que ele está dando nesse segundo versículo que você leu aí, Joyce? Lê de novo. Repara bem. Qual é a exortação que ele está dando? Ou desprezas a riqueza e a sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, quem te conduz ao arrependimento? A bondade, o amor dele te conduz, não tem essa. Eu tenho que me arrepender. Por isso que muitas pessoas não conseguem arrependimento, porque não tem temor de Deus. Não consegue mais adquirir de Deus o perdão. Não que ele não deu perdão, elas não creem mais. Não consegue mais. Por isso que eu digo arrependimento é uma coisa séria. Agora olha o outro versículo, lê o outro. O versículo 5, lê o outro. Mais o quê? Mas segundo a tua dureza e coração inteligente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A saber, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Para. É importante isso. Procuram, essas pessoas que foram salvas, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. É isso aí? Escrito, ou seja, diante de Deus, glória e honra, não glória própria, a de Deus. E o restante? Mais o quê? Ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Iniquidade, aí tá vendo? A resposta para você, Joyce? A resposta para você. Olha aqui. Lembra que eu falei que iniquidade gerada pela desobediência? Graças a Deus, nem era para ler esse versículo. A iniquidade gerada pela desobediência. Olha só. Mais indignação e ira aos que são o quê? Facciosos. E desobediência à verdade. E obediência à iniquidade. Então você, quando desobedece uma situação, você obedeceu outra. Você obedeceu outra. Aí sim, aí gera a iniquidade. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos... No domingo que vem a gente continua, mas não vamos continuar esse tema aqui. Hoje nós mostramos Agag, a pessoa de Agag representando o homem sem temor, e também a pessoa de Agag representando aquele que é mau, aquele que tem um caminho sanguinário, aquele que executa maldade mesmo sabendo que Deus está vendo. Na semana que vem a gente vai mostrar Agag como carne, símbolo da carne. Então, os irmãos, por favor, prepare o coração para o domingo que vem, aqueles que puderem estar, tá bom?
Vamos orar.